Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião semanal do nosso grupo de pesquisa. Hoje, com a apresentação do doutorando Felipe Souza. Antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria de deixar registrado alguns avisos. Na próxima terça-feira, a gente tem feriado, né, dia 15 de novembro, então não vamos ter reunião do nosso grupo. E nas semanas subsequentes, por conta de participação em banca de concurso, por conta da jornada anual em ciências cardiovasculares, que eu aproveito e convido a todos a participar, a gente também não vai ter nossas reuniões semanais. Então, a gente vai fazer um breve intervalo e vamos retomar nossas reuniões no dia 13 de dezembro. Se eu não me engano, a apresentação da Karine, no dia 13, e no dia 20, acho que é a apresentação da Camila. E aí, feitos esses avisos, né, relembrando esse combinado, eu vou passar a palavra para o Felipe, só reforçando que não teremos seminários nos dias 22 do 11 e nem 6 do 12, mas temos 2 artigos para ler nessas semanas. E a gente ficou de trocar a respeito dos artigos que versam sobre reposicionamento de fármacos de modo assíncrono no WhatsApp e tal, e aí a galera que, de repente, nos acompanha no YouTube não vai ter acesso a essa discussão em específico, tá? Mas, Felipe, agora a bola está com você, tá? Qualquer coisa, estou por aqui. Vou evitar ficar fazendo interrupções, tá? Só realmente, se for imprescindível, tentar sempre levar a discussão lá para o final. Boa apresentação. Boa tarde a todos. Tem algumas coisas, Cristiane, que talvez ao longo da apresentação eu vá te perguntando e tudo mais, por conta até de dúvida mesmo, mas assim, a gente vai falando e, na medida do possível, você também responde no final, não tem problema nenhum. Ok. O artigo que a gente vai discutir hoje é um artigo de 2019, né, associação entre a infecção de HIV e o DNA mitocondrial, a cópia, o número de cópias no plasma, né, no sangue periférico, e é uma coorte, né, um estudo prospectivo, uma coorte, né, um estudo longitudinal. O artigo é de 2019, tem um fator de impacto alto, né, de 7,759, Qualis A1, então é uma revista conceituada, e um artigo bastante interessante para o que a gente vai estudar, né, e está se propondo a estudar. A princípio, já antes de iniciar a discussão do artigo, esse artigo vai apresentar alguns resultados um pouco diferentes, né, daqueles que a gente está discutindo na nossa linha de pesquisa, no nosso projeto, né, e não há contradição com relação a isso. No final, a gente vai tentar explicar, esclarecer por quê. Eu ainda estou assim, numa fase de entendimento, né, do processo e de todas as técnicas de análise e extração do DNA mitocondrial. Estou em contato essa semana com um dos fabricantes, né, que fez as cotações para a gente. Ele tem me ajudado bastante. Depois eu vou mostrar para vocês o que a gente tem evoluído aí nessa parte da análise da técnica. Bom, as pessoas vivendo com HIV, né, PLWH, né, pessoas people lived with HIV, e pessoas without HIV, né, PWOH. As pessoas vivendo com HIV têm uma expectativa de vida hoje já próxima das pessoas que não têm a síndrome, né, isso na década de 80 e 90, como a gente já discutiu outras vezes. Era muito distante, né, essa expectativa de vida. Hoje já é em torno de 74 para 80, e já há referências que mostram até uma expectativa de vida maior, 75, 76 anos, muito próxima àquela da população em geral. Né? Apesar dessa expectativa de vida estar se estreitando, né, dessas duas faixas estarem se aproximando, o número de comorbidades também é alto, né, das pessoas vivendo com HIV. Então, não é porque essas pessoas vivem muito que necessariamente elas têm a mesma qualidade de vida das pessoas que não têm HIV, muito por conta da própria síndrome e também por conta do próprio tratamento, né, dos antirretrovirais utilizados. Então, há uma série de distúrbios cardiovasculares, hipertensão, diabetes, até mesmo câncer, né, alguns tipos de câncer são mais prevalentes em pessoas vivendo com HIV. Então, apesar da expectativa de vida estar próxima, a qualidade de vida ainda é inferior, ou consideravelmente inferior, quando comparamos esse grupo com a população em geral.
E, mais uma vez, a mitocôndria, né, que é aí o foco do nosso estudo, né, o DNA mitocondrial. A mitocôndria é envolvida no processo de respiração, na fosforilação oxidativa, e a degradação, né, da mitocôndria, não necessariamente pelo HIV, mas por qualquer razão, ela está muito associada, né, ao envelhecimento, ao processo de envelhecimento, e aquele processo de inflamação crônica que a gente discutiu no último artigo, né, na última apresentação, e falamos sobre vários mediadores, né, dessa inflamação, sobre aquele círculo vicioso de liberação de DAMPs, né, daqueles padrões moleculares associados à mitocôndria, né, no sangue, e por sua vez ativam macrófagos, e esses macrófagos liberam interleucinas, enfim, e essas interleucinas novamente promovem lesão tecidual e liberam mais DAMPs. Então a gente falou sobre esse ciclo vicioso, né, e esse processo inflamatório sistêmico, muito semelhante à sepse, né, ao processo inflamatório que ocorre devido a patógenos, né, e isso acontece também quando há uma lesão considerável da mitocôndria. E os antirretrovirais também influenciam, né, nesse processo, e hábitos de risco, e aí o autor cita o fumo, né, e outros hábitos de vida que podem ser considerados hábitos de risco para lesão tecidual e liberação dessas substâncias de dentro da mitocôndria no plasma. E aí ele começa a fazer uma consideração sobre a hipótese dele, né, e sobre o que a literatura fala sobre isso, né, o nível de DNA mitocondrial nas cópias plasmáticas reduzido está associado a uma depressão da mitocôndria, a uma reserva de energia reduzida ao estresse oxidativo, e os resultados inconsistentes na literatura. Quando eu comecei a ler essa introdução e a ver as referências, né, que o autor utiliza, eu comecei a pensar em tudo que a gente já viu até aqui, nos artigos que a gente discutiu e outros que a gente tem lido, mostrando o aumento do DNA mitocondrial como associado à gravidade da doença, ao HIV, ao número de vírus, né, a carga viral e a imunidade reduzida. E nesse artigo ele começa discutindo exatamente o contrário, né, a redução do DNA mitocondrial. E aí ele fala dessa redução como um resultado da depleção da própria organela. É evidente que se a organela está depletada, se tem menos mitocôndria, eu vou ter menos DNA mitocondrial. Eu vou ter uma reserva de energia reduzida, uma vez que a mitocôndria não está ali, né? Então tem uma reserva de energia reduzida e maior estresse oxidativo. E aí eu comecei a pensar sobre em que local que nós estamos discutindo a presença do DNA mitocondrial, né? Nós e esses autores. Aí eu comecei a me interrogar a respeito disso, a gente vai evoluindo nessa discussão. O estudo é baseado numa população que vem desse outro estudo, né, um estudo grande, o ALIVE, que é um estudo que é feito com homens, né, e usuários, desculpa, não só com homens, é feito com indivíduos usuários de drogas injetáveis, né, geralmente negros, a gente vai vendo o perfil da população, e usuários de drogas injetáveis. Foi uma fonte boa de pessoas, né, de indivíduos com HIV, que esses autores buscaram, porém é um grupo com uma determinada tendência, né, um grupo seleto que não reflete a população em geral. Depois ele vai discutir isso e vai fazer alguns ajustes, né, para que essa população seja mais próximo do que seria a população em geral. Bom, os métodos, né? Ele fez análises semestrais, né? Com entrevistas, testes laboratoriais, exame físico, armazenamento de amostras, muito parecido com o que a gente pretende fazer, né? A gente pretende se inserir na rotina clínica desses pacientes no ambulatório de imunologia, com entrevista junto com o médico, né? Os testes laboratoriais, que não são todos que a gente vai fazer em todos os momentos, mas pelo menos o que ele chama de marcadores, né? De marcadores da doença nesse artigo, que seriam os níveis de CD4 e carga viral, a gente consegue no GAFRE fazer de 6 em 6 meses e são dados bastante interessantes, né? O exame físico que o médico vai fazer e armazenar as amostras que a gente coletar no T2, que é no tempo de 24 meses, né? Ele mediu o DNA mitocondrial no T0 e no T1, 5 anos depois, mais ou menos 12 meses, né? Um tempo relativamente alto, né? Comparado ao que a gente vai fazer. E eles selecionaram pacientes que tiveram pelo menos 2 visitas, né, que
estiveram pelo menos 2 vezes no hospital e pelo menos uma amostra coletada. Essa figura 1 é uma figura que fala sobre a técnica da extração do DNA mitocondrial, é a figura em que eu tive algumas dúvidas, conversei com a Cristiane ao longo da semana sobre ela, me esclareceu algumas coisas. Na verdade, esse procedimento ele é extraído de outro artigo, né, de uma referência que o autor cita na metodologia dele, e que fala sobre a técnica de PCR em tempo real. Né? O DNA foi extraído a partir dos leucócitos, né, a partir de células leucocitárias, e aí foram submetidos ao PCR em tempo real. Na verdade, a técnica de PCR tem um parâmetro que é chamado limiar de detecção, ou Cycle Threshold, que é o CT, né? E ele usou esse parâmetro, que é o momento ali em que a técnica de PCR em tempo real detecta um número suficiente, né, de amostra, né, que chega a gerar fluorescência e a cadeia de polimerização entra ali na sua fase exponencial, né, de replicação do DNA. Então, esse limiar de detecção para o ND1 ou RPH1, na verdade, ND1 é o DNA mitocondrial de interesse, né, e RPH1 é o DNA nuclear. Ele faz essa análise com 2 primers, então um para o DNA mitocondrial de interesse e um para o DNA nuclear. E faz a diferença entre o DNA mitocondrial e o DNA nuclear, gerando, então, um delta-CT, né, que é exatamente essa diferença. E aí, a partir desse delta-CT, ele fez um controle de qualidade, né, estatístico das amostras para tirar amostras e duplicatas ou triplicatas que fossem outliers, né, muito fora ali das outras análises. Então, ele fez tudo em triplicata. E quando esse delta-CT estava maior que meio, ele tirou essa análise, esse outlier, né, da triplicata. Se esse delta-CT, o desvio padrão, continuava maior que meio, ele tira a amostra inteira, né, o que está aí no terceiro quadrinho. Quando ele analisou esse CT, né, esse limiar de detecção, e esse valor para o DNA mitocondrial foi maior que 30, ele também removia essa replicata. Quando o CT para o DNA nuclear foi maior que 5 desvios padrões, ou o delta-CT ainda maior que 3 desvios padrões, ele também removia a replicata. Então, na verdade, esse controle de qualidade, resumindo, né, para que ele serve, ele fez baseado nesse artigo que ele citou, para tirar ali replicatas ou análises que foram muito fora, né, das outras, muito diferentes das outras, e que poderiam influenciar na análise, né, muito mais altas ou muito mais baixas. Além disso, ele fez um ajuste para o pipetamento, né, considerando ali erros de pipetagem, ele fez um ajuste e fez ajustes também para as células brancas e plaquetas. Depois ele discute, no final do artigo, que o DNA mitocondrial é inversamente proporcional, né, às células brancas e diretamente proporcional às plaquetas. Então, se não houver um ajuste para plaquetas e células brancas, pode haver uma subestimação ou superestimação do DNA mitocondrial, e aí ele explica na discussão melhor essa questão. Quando eu olhei essa figura, além de entender, né, a técnica de PCR em tempo real e por que existe esse limiar de ciclo, por que ele fez esse controle de qualidade, enfim, eu comecei a pensar sobre esse parâmetro que ele usa, né, que é o delta-CT, a diferença entre o DNA mitocondrial e o DNA nuclear. Então, se ele tem na amostra dele um DNA mitocondrial e um DNA nuclear, isso quer dizer que ele está analisando esses DNAs a partir de uma célula, né? Senão não haveria o DNA nuclear. Né? Ele não está analisando um DNA livre no plasma. Né? E aí eu comecei a comparar com os outros artigos que nós estudamos, e muitos deles fazem a análise do DNA livre no plasma. Né? E daí a diferença, né, nos resultados que a gente vai ver mais à frente, eu vou citar novamente essa diferença. Bom, analisando o HIV, né, foi feito técnica de ELISA e o Western blot, né, a carga viral,
né, do HIV, o RNA. CD4, citometria de fluxo, RNA viral, PCR. Os antirretrovirais que esses pacientes estavam utilizando, diferente do que a gente vai fazer, que é acompanhar a terapia desses pacientes, eles coletaram simplesmente os dados que esses pacientes falavam, né, durante as entrevistas e registravam, né? E outros dados também a partir da visita desses pacientes, as variáveis sociodemográficas, hábitos de vida e análise da presença de hepatite C. Foi tudo na primeira visita desses pacientes. Análise estatística, né, o software que eles usaram e o R. As diferenças foram analisadas pelo teste de Fischer, teste de Wilcoxon, e aí eles falam que a relação do DNA mitocondrial com o HIV e biomarcadores, aqui biomarcadores, entendam-se, níveis de CD4 e carga viral, foram ajustados para diversas covariáveis. Idade, sexo, raça, hábitos. E aí vocês vão ver nas tabelas que a gente vai mostrar que realmente havia muitas diferenças entre esses grupos. Os grupos não eram tão homogêneos, né? Como a gente falou, os grupos foram retirados de um estudo, né, que já acontece há muito tempo, né, desde a década de 80. E é um grupo de pessoas que usam drogas injetáveis, né, de pacientes HIV que usam drogas injetáveis, então não são grupos tão homogêneos. E estudos com pacientes com menos e mais de 50 anos, depois ele vai falar também sobre a diferença entre esses dois grupos. Então, na tabela 1, o perfil, né, dos pacientes, né, desse estudo, né, os que ele pegou, né, todos 741, HIV positivo 436, HIV negativo 306. A gente observa já algumas diferenças significativas, né, com relação à raça, né, 637 pessoas negras, 104 não negros, né, fumantes 615, não fumantes 125, usuários de drogas injetáveis, né, e portadores de hepatite C, né, com o anti-HCV positivo 741 e negativo 88. Então, já no grupo geral, a gente observa algumas diferenças aí significativas e que poderiam, sim, influenciar nos resultados, apesar de ele ter informado mais de uma vez ao longo do estudo que ele sempre está ajustando esses fatores, né, na hora de fazer as análises. Mesmo assim, eu acredito que isso seja um fator, um ponto fraco, né, do estudo. Mas como ele pegou um grupo já pronto, ele não tinha muito como mexer nesses dados. E aí a tabela 2 mostra o número de cópias de DNA mitocondrial entre os participantes, né? E aí a gente já observa algumas diferenças aqui. Ele fala no estudo que mulheres tiveram um nível menor, um nível maior, né, de DNA mitocondrial, apesar do P não mostrar diferença significativa. Mas existem alguns outros parâmetros que mostram diferença. Desculpa, como por exemplo, os pacientes que possuem hepatite C, anti-HCV status, né, 653 positivo, 88 negativo, né, pacientes em uso de álcool, pacientes fumantes. Na verdade, assim, ele fala desse P, somente tem um P aqui de 0,01, a tabela, as linhas que mostram a diferença dos fumantes, né, se eu não me engano. Não, dos usuários de álcool, não é isso? Usuários de álcool. Ele mostra um P aqui de 0,01. Os demais, P é não significativo, né, para os níveis de DNA mitocondrial. Já na análise dos grupos em si, na tabela 1, tem aí algumas diferenças, né, como a gente viu. Né, usuários ele de droga. estabeleceu como ponto de corte ponto 0,1 ou 0,05? Ele não fala, ou eu não prestei atenção no início da metodologia, mas eu fiquei nessa dúvida. Se ele estabelece 0,01 ou 0,05. Porque eu anotei aqui, né, na hora que eu estava lendo a parte da estatística e não vi o valor de P que ele considerou como significativo. Aí estou no arquivo aberto aqui também para checar. Sim. Não tô vendo ele determinar o que ele considerou significante, porque, assim, se ele estabelecer como ponto de corte realmente P menor que 0,01, essa interpretação ok, mas se colocar o 0,05, que é o que a maioria adota,
teria diferença em relação à questão da hepatite, né, de ser usuário de droga, de ser fumante, não. Mas, pelo menos, da hepatite, do uso de drogas injetáveis, além do álcool. Eu acho que ele estabeleceu como 0,01, porque até nas outras análises que ele faz, ele coloca um P de 0,04, 0,21. Não, mas então, é justamente isso, ele não deixou claro isso na metodologia. Quando chegar ali a análise estatística, ele não falou. Sim. Consideramos estatístico P menor que... Porque, assim, a gente já fez outros trabalhos, né, com uma análise estatística semelhante, porque aqui ele usou o Fisher para algumas coisas, usou, né, o Wilcoxon para outras, dependendo do tipo de dado dele. Nesse caso aqui é um Fisher que ele faz, né, porque é categórico, apesar de que é o categórico, aqui já é o DNA mitocondrial, aqui na baseline, né? Aqui é característica dos pacientes. Aqui é o DNA dos pacientes. Então, aquele outro seria o Fisher, e esse aqui, o DNA mitocondrial, já seria o Wilcoxon, né? Isso. Porque, assim, em outros trabalhos, Karine, não sei se você se lembra, às vezes a gente destacava o que era 0,05, o que era 0,01, o que era 0,001, e a gente foi aconselhado, inclusive, a não ficar... usando muitos valores de P, ou quando usasse, colocasse símbolos diferentes, né? Não, na verdade, tipo, por que salientar exatamente o 0,001 se o 0,05 também já seria diferente? Sim. Aí eu fico pensando se aqui, de certa forma, não pode ser uma maneira não é de manipular o resultado, porque o resultado está ali, né? Mas manipular um pouco a discussão, né? Não deixar claro, eu acho, né? Porque é muito tradicional um P de 0,05 para ele querer dizer que com um P de 0,04 aqui não tem diferença entre os usuários ou não de drogas injetáveis, ou aqueles que têm hepatite ou não têm, né? Porque esse aqui já é o do DNA mitocondrial. Sim. Aí o geral são 88 pacientes não usuários de drogas injetáveis. Não é isso? Não, perdão. Não. Cadê? 436. E 305. E 305. E aí, em relação... Isso aí você mudou para o baseline de novo, né? Mas para o DNA mitocondrial lá. Era esse 88 que eu estava vendo de baixo. 436, 305, e aí menos 0,074 e menos 181. O do usuário de droga injetável. Ele quer dizer que esses valores não são diferentes entre si? Então, ele não fala o valor de P que ele usou como corte, e no texto também ele não fala se há diferença entre esses grupos ou não, entendeu? Ele não fala. Se eu fosse assumir um 0,05, mas ele advoga a favor somente de diferença em função do consumo de álcool. Na verdade, assim, ele só fala da diferença dos grupos, aqui. Ele só fala da tabela 1, lá na discussão. Que esses grupos realmente são diferentes, aí não tem como negar, porque aí sendo 001 ou 005, tem muita diferença aí, né? Pelo menos 3 parâmetros que são diferentes. Na tabela 2, ele só fala assim, mulheres, pareceu que o DNA mitocondrial é maior, mas o P não é significativo, 0,09. E depois não fala mais, não discute mais sobre essa tabela. Aí, quer dizer, ele chama atenção para um que tem valor de P. Não significa, que é de 0,09, e aí não fala do valor de P de 0,04, de 0,02. Sim. Deixa até eu... isso, né? Ele não fala. Ele fala que... Tá dando para ver ou não? Tá. Mulheres, tá vendo? Aqui no meio desse parágrafo. Ele fala sobre as mulheres que têm maior DNA mitocondrial que homens, porém um P de 0,09. E aí ele fala assim um pouquinho, indivíduos que foram usuários de álcool, drogas injetáveis e HCV tiveram DNA mitocondrial menor.
Ah, mas eu acho que ele está chamando a atenção, sim. Aqui, pelo esse valor de P, ele está colocando aqui, né? Eu Como acho se que ele fosse tá... significativo. Sim, é. Tá? Ele fala de usuários de álcool, drogas e com hepatite tiveram menor DNA mitocondrial. Isso. O que eu consegui enxergar na tabela converge com esse texto dele. O das mulheres, né? Aí já acho que é um pouco forçado, porque é 0,09, né? Sim. Álcool, né? 0,1, droga 0,4 e hepatite 0,02, né? É isso. Então seria, realmente o corte seria 0,05, né? É. Por esse raciocínio. Pois é, você interpretando o texto dele, né? Uma vez que ele não tenha deixado isso claro no método. Só que nesse caso seriam pacientes teoricamente mais graves, né? Não sei se raciocínio é exatamente esse, mas assim, pacientes com hepatite, usuários de drogas e de álcool, seriam pacientes mais graves e tiveram valores de DNA mitocondrial menor, né? Enfim. Aqui você estava falando que lá no início que tem de antagonismo, às vezes, entre as referências, é que quanto mais grave, maior o nível de DNA mitocondrial. Foi o que a gente viu nos últimos 2 artigos que eu apresentei e em 80% dos outros artigos que a gente tem lido, que eu tenho lido. Agora, nesse artigo e em alguns outros, é o contrário, né? A gravidade da doença está associada a menor nível de DNA mitocondrial. Mas, assim, a gravidade também vem da questão de carga viral, CD4, fazendo essas correlações. Isso. Eu vou mostrar aqui na Porque, figura. assim, aqui, por hora, pelo dado que você apresentou até o momento, a gente não pode falar que usuários de drogas injetáveis, consumidores de álcool e pacientes com hepatite, eles estejam apresentando quadros mais graves. Nesse momento, a gente só pode dizer que o DNA mitocondrial é menor. Sim. Aí, não é o quadro mais grave da síndrome, né? São pessoas que estão submetidas aí a condições mais estressantes, né? O que pode acabar favorecendo o agravamento, uma vez sendo indivíduos HIV positivos. Mas aí só os outros resultados vão poder permitir chegar a essa conclusão ou não, né? Sim, com certeza. E aí, no último parâmetro dessa tabela 2, ele fala sobre os análogos da timidina, né? Sobre drogas. Ele fala muito pouco sobre drogas nesse artigo, né? Sobre os antirretrovirais. E aí ele mostra que não houve diferença, né? Pessoas com HIV negativo, nunca expostas a tratamento, e expostas ao tratamento, ele não vê diferença significativa, apesar de ter um DNA mitocondrial menor ali nas pessoas tratadas, né? Digamos assim. Aí, na figura 2, aqui deixa assim mais claro para a gente a diferença, né, entre o que a gente já falou até aqui e o que esse artigo apresenta. Né? No primeiro gráfico, ele mostra pacientes HIV negativo e HIV positivo, né, e os níveis de DNA mitocondrial ajustados aí para idade, sexo, raça, educação, enfim, todos aqueles parâmetros da tabela 1. Ele ajustou em função de todas aquelas diferenças que a gente falou, né? E aí ele observa níveis de DNA mitocondrial menores entre os pacientes HIV positivo, né? E aí, no segundo quadro, ele mostra os níveis de CD4, né? Ele faz 3 extratos, né? Maiores que 500, entre 200 e 500, níveis de CD4 menores que 200. Quando a gente olha os pacientes HIV negativo e os pacientes com CD4 maior que 500, que são pacientes praticamente saudáveis, né, ou com vida normal, não há diferença, né, entre essas 2 primeiras barras. Quando a gente começa a baixar os níveis de CD4, esses níveis de DNA mitocondrial caem de maneira significativa. Né, com relação à carga viral menor que 50 cópias por mililitro ou maior que 50 cópias por mililitro. Mais uma vez, os pacientes menos graves, né, com carga viral baixa, não há diferença significativa para o grupo controle, que são os HIV negativos. E conforme essa carga viral aumenta, né, há a redução dos níveis de DNA mitocondrial. E aqui, com relação aos antirretrovirais, apesar dele não fazer uma análise tão profunda, com tantas drogas, mas ele mostra também os pacientes
recebendo o tratamento antirretroviral, não há diferença para o grupo controle, e os pacientes não recebendo, desculpa, e os pacientes que não recebem tratamento antirretroviral têm menores níveis de DNA mitocondrial. E aí, esse resultado é exatamente o que é o contrário do que a gente tinha analisado nos outros artigos, né? Quando a gente falou no último artigo, por exemplo, a gente viu níveis de DNA mitocondrial elevados, proporcionalmente, diretamente relacionados ao aumento da carga viral e a redução dos níveis de CD4, né? Exatamente o contrário desses gráficos 2 e 3 aqui, o B e C. E aí, deixa eu mostrar o outro gráfico, depois eu tento discutir e contextualizar o que isso significa, né? Na figura 3, ele mostra, mais uma vez, os níveis de DNA mitocondrial, né, em função, aqui no azul, pacientes HIV negativo, vermelho, pacientes recebendo antirretrovirais, e os menores níveis, exatamente, entre aqueles que não recebem antirretroviral. No gráfico 2, em azul, controle, né, e a menor curva é exatamente aquela com a carga viral. A segunda é CD4. CD4 maior que 200, não é isso? O amarelinho é maior que 200. Maior que 200, sim. Ou seja, o menor nível. Né? O menor nível de CD4 são os menores níveis de DNA mitocondrial, ou seja, o paciente mais grave, né? Com CD4 baixo. E, no terceiro, os níveis de carga viral, né? A curva verde é exatamente aquela em que há maior carga viral, maior que 50 cópias por mililitro. Então, os pacientes mais graves, né, com CD4 baixo, com carga viral elevada, estariam com os níveis de DNA mitocondrial mais baixos. Né? E aí... E a idade também, né? A idade favorecendo diminuição do DNA mitocondrial, né? E ele fez uma comparação mais graves. Entre o grupo de pacientes menores de 50 anos e maiores de 50 anos. No grupo menor de 50 anos, ele não observou diferença, né, significativa nos níveis de DNA mitocondrial, e no grupo maior de 50 anos, ele observa essa redução de DNA mitocondrial conforme a idade avança, né? E aí mais uma... Mas isso nos pacientes que são HIV positivo, né? Isso, nos pacientes HIV positivo. Porque no HIV negativo a gente não vê esse decréscimo com a idade do DNA mitocondrial. Sim. E aí é mais um argumento, né, para a gente justificar o nosso grupo, né, o grupo do nosso estudo, né? Esse artigo justifica bem o que a gente vai fazer. E aí eu comecei a pensar sobre a razão, né, dessa diferença, né, se é realmente uma contradição ou se há uma explicação. Então ele começa explicando que esse resultado observado é por conta da perda da integridade mitocondrial. Né? Então, o DNA mitocondrial em baixos níveis no plasma, a mitocôndria foi lesada, eu tenho menos DNA mitocondrial, risco aumentado de comorbidades relacionadas à idade. Né? E aí ele fala de outras comorbidades, não só do HIV, mas de doenças reumáticas, enfim, inflamatórias, e outras patologias em que o DNA mitocondrial começou até a ser estudado antes de ser estudado no HIV. E quando você fala do aumento da expectativa de vida, como a gente falou na introdução, em pessoas vivendo com HIV, é preocupante que haja essa redução do DNA mitocondrial entre os pacientes HIV em função da idade. Uma vez que a expectativa aumenta também a redução dos níveis de DNA mitocondrial e essas patologias, comorbidades, e a própria gravidade do HIV pode se intensificar. Aí ele fala sobre os antirretrovirais, né? Alguns estudos mostraram a redução do DNA mitocondrial, outros não mostraram diferença nenhuma, e a necessidade de ajustes para a contagem de células brancas e plaquetas, né? Como a gente falou. Antes de entrar na tabela suplementar, que a gente vai discutir, eu comecei a pesquisar, né, em outros artigos e nos artigos que a gente já discutiu sobre a técnica, né, de extração, principalmente, porque a técnica de extração do DNA mitocondrial a partir do plasma é que vai determinar que tipo de DNA que a gente está analisando. Então, se você extrai a partir do plasma o DNA nuclear, você vai analisar o DNA que está na célula. Se você extrai o DNA free cell, que eles chamam, né, que é o livre, você vai analisar o DNA livre. Se você usa uma técnica que extrai tudo,
tanto o selo nuclear quanto o free cell, você precisa ter um parâmetro de comparação, que foi o que ele fez aqui, esse delta-CT, né? Usou 2 primers e fez exatamente esse delta, porque ele tinha 2 tipos de DNAs na amostra dele. Então, pelo menos no meu entender, Cristiano, o que eu interpretei é o seguinte: os níveis de DNA mitocondrial nesse estudo baixos, associados à gravidade da doença, ao CD4 e à carga viral, é por conta dele estar analisando também o DNA celular, né? E naquele estudo, por exemplo, da Itália, que a gente viu na última apresentação que eu fiz, a técnica fala somente em DNA free cell. Ele só analisa DNA fora da célula. Por isso que quando ele fala no aumento do DNA mitocondrial, ele está associando a gravidade da doença. Porque se a mitocôndria está lesada e o DNA aumentou, esse DNA free cell aumentou porque a mitocôndria foi lesada, é evidente que o aumento da lesão vai estar associado à gravidade da doença. Aí, quando você analisa também o DNA nuclear, aí já é preciso fazer essa correlação, e aí, de fato, o DNA mitocondrial ele está reduzido, o que não mostra contradição nesses 2 resultados. Somente a técnica que é diferente, né? A técnica de extração que é utilizada em um artigo é diferente do mas eu acho complexo isso, porque assim, tinha que ter uma maneira de tentar, como que eu posso dizer, uniformizar, né? Porque eu entendo que, uma vez que as técnicas apresentam ligeiras diferenças, o princípio do PCR vai ser o mesmo, né? Sim. Extrair o DNA, separar a dupla fita para poder fazer os ciclos de replicação ali do DNA, né? Não sou tão entendida com essa técnica, mas pelo que eu pesquei é isso, né? E aí esse limiar que ele chama aqui do CT, ele vai ver a partir de quantos ciclos aquilo se torna, aquela fluorescência se torna detectável. Isso. Então, deixa de ser um ruído para ser algo realmente que seja faz... mensurável. Então, ele faz esse limite de detecção para os diferentes tipos de DNA que ele vai ter nessa amostra. Isso. E aí eu compreendo que ele tem que fazer algum cálculo. Apesar de que aqui uma crítica que eu tenho para esse artigo, apesar de não dominar essa técnica, é que eu acho que ele faz muita transformação de resultado. E o que eu aprendi lá em 1910, quando eu comecei nessa vida, que minha orientadora sempre falava, é quanto mais transformação de dados que você faz, você está acrescentando erro, né? Sim. Ali de fazer várias contas. Então, ele faz algumas estratégias para tentar minimizar um tipo de erro de técnica, como de pipetagem, que no final das contas ele faz a regressão linear para isso. Mas, enfim, o quanto ele está, em vez de limpando esse dado, ele não está imprimindo outro tipo de erro e enviesando, né? Eu fico com dúvida em relação a isso. Porque, enfim, muito complicado você ver artigos que te passam mensagens antagônicas. Afinal de contas, com o agravamento da doença, o DNA mitocondrial aumenta ou diminui? Então, assim, em função de nuances da amostra, eu entendo que você vai precisar fazer um determinado cálculo para um e não para outro e tal, mas como é que pode um dizer que o DNA mitocondrial aumenta a gravidade da doença, outro dizer que diminui? Na discussão, ele cita esse artigo que a gente discutiu na última apresentação, da Kozarriza et al. Ele cita esse artigo e fala, no artigo tal, os autores analisaram o DNA free cell. Ele fala bem claro, esse artigo agora. E aí falando de tudo aquilo que a gente discutiu na última apresentação, do aumento do DNA mitocondrial em função da carga viral e redução da imunidade, né? Então, de fato, o que me parece assim, é que essa técnica para o HIV ainda não é uma técnica assim, consagrada, não é uma coisa que se usa assim, nos ambulatórios, não é um biomarcador clínico, né, de rotina. Então, assim, realmente há dados conflitantes. Mas sabe o que me ocorreu? Não sei se eu estou perdendo alguma coisa, mas lembra que até uma das meninas perguntou, porque achou curioso
que em um dado momento, num dos artigos anteriores, não sei se foi o do Cossariz ou foi o anterior, mais adiante, o DNA mitocondrial diminuía, né? Sim. Era o da lipodistrofia, né? Aí eu não lembro quanto tempo depois ele mediu, porque aqui ele mediu depois de 5 anos, né? Naquele, na verdade, diminuía assim, em função do tratamento, né? Conforme o paciente se tratava, que os níveis de CD4 aumentavam e a carga viral diminuía, o DNA mitocondrial ia diminuindo proporcionalmente. Era isso que ele mostrava. O que corrobora o que a gente já tinha visto até aqui, né? O aumento do DNA mitocondrial em função da gravidade da doença. Diminuía. Aqui, ele vê mas a lipodistrofia, a proposta, inclusive, era que um aumento prévio do DNA mitocondrial sinalizaria uma lipodistrofia iminente. Isso. Né? Isso. E aí eu lembro da gente ter discutido alguma coisa de uma própria adaptação que o corpo poderia ter, né? Então, mesmo uma questão temporal, acho que o que eu iria sugerir, inclusive, que de repente você até já fez, que você mostrou um quadro aí, alguma coisa, né? Eu não sei o que você reservou para mostrar, a gente vai seguir mais adiante, porque eu estava aqui pensando que talvez fosse interessante a gente tentar fazer um quadro comparativo das referências que a gente discutiu e outras que utilizassem essa técnica no HIV e relacionasse com CD4, relacionasse com carga viral, a gente não focasse só no resultado, mas também tentasse comparar ao protocolo. Sim. Porque esse aqui são 5 anos, né? Ele usou um tempo muito longo, uma diferença muito grande. Tempo pra caramba. Será que isso não... E outra coisa, mais ou menos 12 meses. Então, ficou uma coisa vaga também, né? Então, enfim... Além da diferença de ser free cell ou não, além disso, o próprio marco temporal. E é uma coisa que a gente discutiu muito na hora de escrever o projeto, né? Quando que a gente vai medir esse DNA mitocondrial, afinal de contas, né? Sim. Inclusive porque a gente não tem muito dinheiro para sair medindo em tudo quanto é tempo. Então, me parece algo assim que é muito importante ser apurado. O que parece é que esses autores aqui, desse estudo, hipotetizaram assim, que quanto mais tempo se leva, né, mais o DNA mitocondrial vai reduzindo em função da idade, do envelhecimento. Né? Então, realmente tem artigos que falam de inflamação e da idade que mostram redução do DNA mitocondrial em função da idade. Mas aí ele está medindo o DNA mitocondrial celular, né? Ou a relação do mitocondrial com o nuclear, pelo menos. Né? E não free cell. Aqui, como foi que ele... Eu achei esse artigo em alguns pontos um pouco nebuloso, né? A própria maneira que ele mede o DNA mitocondrial, a gente teve que ir na referência 17 para ver o que a referência 17 falava e o que ele fala aqui, né? Mas ele não usou sangue periférico? Sangue periférico. Mas ele falou que usou uns BIDs, eles usou uns BIDs lá, as amostras. Esses BIDs são faz parte do kit. O kit, na verdade, de análise, ele pode ser por coluna ou por BID. Tem 2 tipos de kit no mercado. Então, esses BIDs fazem parte do kit, mas foi a partir de sangue periférico. Mas aonde que está a diferença de ser free cell ou não? E que parte do procedimento? É o próprio kit? É na extração, sim, é na extração. É no tipo de material que vai ser usado na extração. Hoje eu estava conversando com o representante da Thermo Fisher, ele estava me explicando, assim, mais ou menos como que isso funciona, né? Que essa técnica que foi feita na Itália, a gente não tem exatamente esse kit no Brasil. Mas ele falou que tem kits parecidos, né, similares, que não vão identificar, não vão extrair exatamente o DNA mitocondrial. Por isso que a gente precisa do PCR para usar o primer exatamente para o que a gente quer, que é o DNA mitocondrial. Mas ele consegue diferenciar se esse DNA vai ser fora da célula ou dentro da célula. Isso consegue. E aí a técnica por coluna ou por BID é que faz essa diferenciação. Aí eu não sei te dar mais detalhes, assim, exatamente de qual corresponde a qual. Ele vai ainda me apresentar esses 2 tipos de kit e dizer qual que é mais adequado para o nosso estudo. Né? Tá. E tem isso que faz a diferença. Porque também até na hora da gente comparar, já que pode ter esse viés, né? É importante comparar com
com técnicas semelhantes. Agora, enfim, também temos a questão do protocolo que é desenvolvido no hospital, o próprio biorepositório lá, né? Porque fico pensando se não tinha um pré-processamento da amostra que talvez permitisse a gente ter uma amostra mais purificada para poder fazer o DNA mitocondrial. Porque, por exemplo, assim, também posso estar fazendo uma analogia nada a ver, né? Eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, com um ducto deferente de rato, um tecido, né? Que a gente fazia a preparação biológica a partir desse tecido. Então, diferente o sangue, que é um tecido também, mas você tem as células ali dispersas já, né? Outros tipos de tecido não são assim. E eu fazia análise, por exemplo, da atividade da bomba de cálcio que está no retículo sarcoplasmático, era o meu foco de interesse principal, mas também tem bomba de cálcio na membrana plasmática da célula. A técnica tinha uma ferramenta que poderia diferenciar uma bomba de cálcio da outra, mas não era uma ferramenta que, assim, dava o melhor resultado possível. Sim. E até a própria mitocôndria também poderia, de alguma maneira, uma vez eu tendo a formação de vesícula não só do retículo sarcoplasmático, mas mitocondrial, nuclear, porque depois que você rompe essas estruturas, na preparação lá, elas podem acabar se vesiculando, né? Então, se eu não processasse mais o homogenato que eu obtinha do tecido, eu ia ter vesícula de tudo que é tipo partes da célula e que ia deixar o meu resultado mais sujo, vamos dizer assim. Sim. Então, um dos motivos que eu quis comprar uma ultracentrífuga para botar lá na UF é porque, mediante ultracentrifugação, a gente podia separar uma fração do homogenato que era predominantemente composto de vesícula nuclear. Bom, aí fazendo mais uma centrifugação, porque aí você vai separando por peso, né? Dependendo da velocidade que você submeta a amostra. E aí você tinha depois uma fração que era mais enriquecida em vesícula mitocondrial. Uhum. E aí uma outra preparação, que rendia muito menos, que era na organela que eu tinha interesse. E eu fico me perguntando, né, se em relação ao DNA mitocondrial também não fosse ter interessante ter um pré-processamento da amostra que você já tivesse predominantemente o DNA mitocondrial, mas pelo jeito que a gente vê nos artigos, eles pegam o sangue e a técnica em si de extração é que vai fazer uma coisa ou outra, né? E vai determinar se esse DNA é total, na verdade. O kit que a gente cotou até agora, ele extrai o DNA total. Então, ele não extrai o DNA fora da célula, free cell, né? O que eu estou pedindo a ele agora é um que seja free cell. Eu acredito que seja mais fácil e já mais limpo, né? Para a gente ter uma informação mais limpa e não precisar ficar fazendo esse monte de ajuste, né? Esses deltas, enfim, esse ajuste para plaqueta, para leucócito, porque não é a célula de interesse, enfim, né? Então, se a gente tiver um kit que faça a extração do DNA free cell para a gente, eu acho que seria mais interessante. Né? O resultado fica mais limpo, mais objetivo e não precisa desse monte de ajuste. Aí é claro que a gente vai ter que comparar com os artigos que usaram a mesma técnica, né? Mas assim, fiquei curiosa, Felipe, se não tem um artigo que de repente trabalhe com plasma. Não, é plasma. É plasma. Todos esses são plasma. É plasma, mas aí vem ainda glóbulo branco? Sim, pois é. Ele faz ajuste para. Todos eles são plasma. Tanto esse quanto o anterior, ele faz a centrifugação, enfim. E pega o plasma para fazer a extração. Só que, de fato, ele fala dessa presença de DNA. Você ainda pode ter. Sim, frações celulares, enfim. Porque, assim, plasma, você também pode ter um plasma pobre em plaqueta, né? Não sei se o plasma pobre em plaqueta vai ser também pobre em outros tipos celulares ali.
e isso, de alguma maneira, fosse permitir um refinamento, né? Da técnica, a gente poder fazer uma inferência mais direta. Sim, eu não sei assim, se o fato de analisar plasma garante que você só tem o DNA não celular ali, né? Não sei se isso é garantia, né? Eu acho que poderia investigar um pouquinho isso, né? Eu vou pegar todos os artigos. Faz assim esse trabalho adicional no plasma, né? A ponto de descer um plasma pobre em plaqueta. Não sei, assim, eu entendo que de repente no ambiente do hospital seja algo mais difícil de se implementar, né? Porque teria que processar a amostra ali, enfim. Mas fiquei curiosa. A gente tem que ver a maneira de contornar isso porque assim, esses artigos estão publicados, a gente não sabe qual foi a luta de cada autor para fazer esse artigo chegar nas nossas mãos. O que a gente tem que tentar fazer é trabalhar de uma forma que lá adiante a gente não tenha impedimento para publicar, né? Porque, de repente, a gente pode ser confrontado por referir. Você está dizendo que vai aumentar e tal, não sei o quê, mas olha só, esse monte de artigo aqui que diz que não aumenta, né? Mas assim, eu não vejo contradição, não, entendeu? Realmente é uma diferença de técnica, né? Eu só acho que a gente precisa entender o que está sendo, qual é a tendência, né? Atual, o que se pretende fazer de perspectiva, né? Para frente, porque realmente não é um biomarcador estabelecido. Né? Então a técnica, ele mesmo fala que não havia no passado muitas análises, que as análises são conflitantes, que uns falam que diminui, outros não mostram diferença, enfim. Então, ele mesmo fala sobre essa coisa conflitante da literatura. Mas tem um montão de viés, que é o fato de ter a amostra um pouco desbalanceada ali, né? Você ter a questão do usuário de drogas injetáveis, enfim, também na nossa população provavelmente vai ter isso, talvez não esteja tão nítido, né? A heterogeneidade da população. Mas até acho que a questão do tempo, né, do percurso, né, do estudo, e dele estar avaliando também a questão das cópias de DNA mitocondrial em relação à idade, eu já acho que também é um viés, né? Porque quanto maior a prolongação do estudo, ocorre essa senescência, né? Mas na verdade ele vai medir em 2 momentos. Isso. Ele não está acompanhando as pessoas de 5 em 5 anos, né? Então tipo assim, quem estava com 50 anos na visita 1 e vai estar 55 anos na visita 2. Quem estava com 55 anos na visita 1 vai estar com 60 na visita 2. Isso. Então ele não fez não ficou acompanhando mais esse paciente, né? Agora, mais de 50 anos. É uma coorte de 2 pontos, né? De dois momentos só, né? É coorte porque são 2 pontos, mas nem sei se, né? Enfim, não caracteriza tanto assim uma coorte. Né? Bom, ali, enfim, achei interessante por um lado, mas fiquei assim, cabreira por outro. Sim. Deixa eu só concluir aqui os dados dele, a discussão dele, a gente volta a falar disso. Então, ele faz aqui o tal ajuste, né, para células brancas e plaquetas, que é a necessidade que eu entendi por conta da técnica dele ser de extração do DNA total, e não somente do free cell, né? E aí ele mostra aqui nessa tabela suplementar 4 os valores de P, né, sem ajuste nenhum nas primeiras colunas, depois com ajuste para células brancas, em seguida com ajuste para plaqueta e, no final, ajuste para os 2 tipos de célula. E realmente, os valores de P são muito menores quando ele faz os ajustes, né? Aqui nos pacientes HIV positivo e negativo, o P, lá com os 2 ajustes, é menor que 0,01. No início é de 0,076, sem nenhum ajuste. Aqui, sem nenhum ajuste, não há nenhuma diferença entre os parâmetros analisados. E quando ele faz os 2 ajustes, realmente ele observa muitas diferenças, né? Entre aqueles parâmetros que a gente já discutiu, né? Mas olha só como é complicado. Vamos rememorar o que ele fez, né? Ele fez lá o PCR em tempo real, utilizou um primer para o DNA mitocondrial, outro para o nuclear.
Aí ele fez as medidas em separado, aí ele viu lá, né? Fez em triplicata. Se tivesse numa replicata lá, um desvio padrão acima de 28, eu vou tirar uma replicata. Se tirar a replicata, continuar com desvio padrão acima de 28, eu vou tirar aquela amostra inteira. Isso. Aí ele faz isso para a medida do DNA mitocondrial, ele faz isso para a medida do DNA nuclear, e quando ele faz o cálculo do delta-CT, né, tirando um pelo outro, se o desvio padrão foi maior que 5, né, ou 0,5, bem tira, né? Aí, olha só, assim, me parece muito manipulado isso. Aí, não satisfeito com isso, por conta da pipetagem, que as pipetas têm você pode ter um erro impresso pela pipetagem. Ives e Karine, que fazem parte lá daquela época mais antiga, você também, mas você não ficava lá no laboratório, né? Não. Devem ter visto, não sei se Karine fez, Ives fez, mas vários alunos eu colocava para fazer, para começar a discutir essa coisa de erro, era justamente fazer várias pipetagens de água e pesar, para ver quanto é que estava dando, né? E via-se que dava diferença nas pipetagens. Agora, a diferença estava dentro do limite aceitável ou não, né? Porque tem a pipetagem séria e você pode ter esse erro. Aí ele vai e faz um ajuste em função da pipetagem. Não satisfeito com isso, ele vai fazer um outro ajuste em função da plaqueta, em função da célula dos glóbulos brancos. Parece que ele não sossegou até o P da menor que 0,01. Sim, Porque se eu tenho que fazer tantos ajustes, é sinal de que meus dados não são assim tão confiáveis, né? Enfim, eu deveria trabalhar com outros dados, ou com outra técnica, ou de outra forma, né? Para não ter que ajustar tanto, né? Aí eu não sei se o que pesou aí, né, foi o fato do estudo, né? Da onde ele obteve essas amostras. Sim. Isso pode ter pesado, porque a gente vê que é uma revista, você falou um fator de impacto de 7 e pouco, né? Um artigo que foi publicado em 2019. A gente nem está falando mais de uma coisa que aconteceu lá em 2010, que poderia ser considerado mais aceitável. Um artigo, uma revista com fator de impacto de 7,7, publicado em 2019. Então, me parece que é a força do banco de dados, ou até do nome dos autores, sei lá, e já pode ser uma coisa mais... Já posso estar sendo mais especulativa e maligna no meu comentário, né? Mas, assim, eu acho que nós, seres humanos mortais, né, comuns, se a gente fosse apresentar um negócio desse, ainda mais com N de 20 para cada grupo, eu ia falar assim, senhora, senhor, seu trabalho não se adequa. Essa é muito importante. Esse artigo, acho que uma grande contribuição dele foi nos chamar a atenção para a gente apurar melhor essa questão da técnica para medida do DNA mitocondrial. Fundamental, eu achei que foi fundamental por conta disso. Agora, assim, Cristiane, quando a gente vai no PubMed, no Cochrane, né, lá nas plataformas de busca, enfim, não tem muitos artigos semelhantes a esse. Né? Tem muitos artigos que falam sobre DNA mitocondrial e tal, mas não essa análise, em função do HIV, da carga viral. Eu não sei se isso também conta na hora de se publicar, né? Na hora de se aceitar uma publicação. Porque realmente essa discussão é uma discussão que não tem muito. Né? Artigos de 2020, 21, 22, não tem. Né? Você acha esse de 19, depois você acha um lá em 14, depois um em 2012. Então, assim, é uma coisa relativamente nova ainda. Né? Então, parece que é ainda um entendimento em construção. Né? Então, talvez isso seja também um fator que influencia a aceitação para publicar, né? Talvez. Eu não sei se a gente vai ter braço para tudo, né? Porque às vezes a gente tem boas ideias e nos faltam braços. Mas ter boas ideias já é um bom começo. Sim. Porque, assim, eu já tinha comentado com você, dada essa grande relação entre DNA mitocondrial e inflamação, a gente tentar fazer um artigo de revisão tentando conectar, né, de fato melhor o DNA mitocondrial com a COVID. Aí eu até te mandei algumas coisas que isso já está meio que em discussão. Então, se apresentar um artigo de revisão,
creio que reunindo tudo que se tem até o momento a respeito disso, eu acho que pode ter um apelo interessante, né? Mas, assim, você vai estar se perguntando, mas por que ela está falando, gente? A gente está vendo que essa técnica de DNA mitocondrial é tão ainda discutível e cheia de contradições na literatura. O nosso foco é o HIV, né? A volta com essa história da Covid de novo. Então, assim, eu acho que é uma ideia que a gente tem que correr atrás. Mas o que a gente estava falando agora há pouco, motivado pelo fato desses resultados contraditórios? Que seria interessante a gente reunir artigos que aplicassem essa técnica dentro da população com HIV, comparando os diferentes protocolos, e aí em que sentido diferentes protocolos? Não só se foi o DNA free cell ou não, como os momentos que ele... Os T's, né? Os T's que ele fez essa medida. Sim. E aí eu pensei, inicialmente, para que a gente pudesse ter uma melhor escolha em relação à técnica que a gente fosse aplicar. E, sem dúvida, reforço que eu acho que é importante a gente fazer isso para esse objetivo, mas, dado essa fala na sequência, que você disse que ainda não é um biomarcador categórico, por conta dessa contradição, eu acho que a gente podia aproveitar essa pesquisa para a gente poder fechar a técnica que a gente vai usar e fazer isso enquanto ainda está fazendo a análise retrospectiva. Sim. Porque até quando a gente chegar na parte prospectiva, você já tem que estar alinhado, né? Mas quem sabe a gente pensar em publicar um artigo de revisão também, tentando trazer isso, e mais, né, Sena? Aí talvez uma audácia, porque eu nunca fiz, mas talvez fosse algo interessante da gente pensar em fazer e até buscarmos parcerias de pessoas que tenham experiência em fazer. De repente, uma revisão, uma meta-análise. Porque, inclusive, meta-análise, Felipe, é considerado artigo original. Sim. Se a gente conseguisse, ao final do seu primeiro ano de doutorado, né, ano e meio, ter uma meta-análise publicada com isso, tipo assim, a sua meta mínima para defender já está atingida, né? Já estaria até atingida. Sim. Então, assim, considerando que, nesse caso, a gente tem dados numéricos, a gente pode ter dados, né, do DNA mitocondrial que está no nível X ou Y, ter aumentado, não ter, a gente pode, de repente, pensar na viabilidade de ir além de um artigo de revisão, que seja com uma metodologia como de Prisma ou outra que se adequasse melhor esse estudo, para uma meta-análise mesmo. Sim. Acho que aí a gente mata alguns coelhos com uma cajadada só, né? Não tem na literatura, isso não tem, sim. Esse estudo, pelo menos até onde eu busquei, eu tentei buscar nessa última semana aí e não encontrei. E eu acho que isso reforçaria ainda mais os achados que você pode trazer no seu estudo de dados coletados efetivamente. Porque se a gente quer ver se se a terapia antirretroviral causa algum dano sobre a saúde cardiovascular, vamos colocar assim de uma maneira mais ampla, né? Porque, de repente, a gente pode não ver um desfecho cabal naquele período de acompanhamento, mas alguma outra coisa que a gente já falou que vai acompanhar para ver risco cardiovascular. Mas se a gente tiver um artigo que mostre, de fato, que a melhora da condição do HIV está associada a uma diminuição do DNA mitocondrial, se no seu grupo a gente tiver alguns indivíduos aumentados, a gente poderia aí falar, não, de repente, essa terapia antirretroviral em específico associada a esse evento, mas se é uma coisa meio que flutuante na literatura,
pode ser que isso acabe constituindo uma limitação do nosso próprio estudo, porque a gente não quer ver se o paciente está respondendo bem à terapia antirretroviral. Sim. A gente quer ver se... Variação do DNA mitocondrial em função da terapia, ou em função do... Mas e mais em relação aos efeitos colaterais, Sim, do que ao efeito desejado mesmo, né? Então, me parece algo muito importante da gente tentar, de alguma maneira, ficar mais seguro. sim. Eu vou me aprofundar nessa técnica, e aí esse representante ficou de me passar as bulas, enfim, os materiais que ele tem sobre os kits, e eu vou estudar isso e comparar nos artigos que tem, né? Qual usa qual kit, para a gente tentar... Porque, no primeiro momento, a gente pode ter um quadro grande com essas técnicas meio que misturadas, e depois a gente desmembrar esse quadro em dois, comparando aqueles que utilizaram só do FreeCell e aqueles que utilizaram da outra técnica. Sim, é isso. E aí, o Cristiane, quando ele continua na discussão, só corrobora essa ideia que a gente teve, né, de que os dados não são realmente conflitantes, né? Ele mostra baixos níveis de DNA mitocondrial associados a altos níveis de PCR, proteína C reativa, né, IL-6, fibrinogênio, contagem de células brancas, exatamente o que nos outros artigos estava associado a um DNA mitocondrial aumentado, né, com liberação de IL-6, de TNF-alfa, que a gente falou lá naquele ciclo vicioso, né, inflamatório. Então, só corrobora o que a gente está pensando, né, que esses baixos níveis de DNA mitocondrial aqui são os níveis celulares, né, porque a célula foi rompida, foi lesada, ou entrou em apoptose, enfim, e aí o DNA mitocondrial celular reduz. Porém, o DNA fora da célula está aumentado, né? E aí, as limitações, ele mesmo faz aí elenca uma série de limitações, né, muitas que a gente já discutiu aqui, né, os indivíduos, a maioria afro-americanos, que fizeram uso de drogas injetáveis, né, são vieses. Os antirretrovirais foram reportados pelos pacientes. Então, quem esqueceu, quem falou errado, quem falou a mais, ele anotou lá como sendo verdadeiro. A análise de DNA mitocondrial apenas no sangue. Ele não fala de análise em outros tecidos. Eu também vi outros artigos falando de análise em outros tecidos, mas não para HIV, né, para outras patologias. Né, e para estudo do DNA mitocondrial em termos de estudos genéticos, né, de polimorfismos, mas não para associar os níveis de DNA mitocondrial com HIV. No HIV eu só vi estudo no plasma. Amostras obtidas em 507 dos 741 indivíduos, né, ele teve que descartar 200 e poucas amostras, e apenas 2 visitas, como a gente falou, né, no T0 e no T5 anos. É uma coorte só no tempo 0 e 60 meses depois, é muito pouco. E aí ele fala da força do estudo, e talvez sejam os motivos pelos quais ele foi aceito, né? Uma comparação epidemiológica entre pacientes com e sem HIV, envolvendo DNA mitocondrial. E aí ele fala que realmente não tem na literatura nenhuma comparação desse tipo, e de fato não tem, né? Então talvez seja um dos motivos. Controle de composição celular, características demográficas e hábitos de vida que ele conseguiu fazer. Aí ele fala como força esse monte de ajuste, né, que ele usou. O ajuste demográfico, dos hábitos de vida, da composição celular. Ele diz que isso é uma força do estudo dele, né? E a avaliação do efeito dos antirretrovirais em coorte também, e enfoque em grupo vulnerável. Apesar de ser um viés, né, você está analisando afro-americanos, né, em uso de drogas injetáveis, é uma população específica e é um grupo vulnerável. Então, para o enfoque nesse grupo, de fato, é interessante você ter esse resultado, mas para não representativo da população em geral, né? O DNA mitocondrial, um biomarcador da função mitocondrial em humanos. Ele não fala um biomarcador da inflamação, ou de evento, ou de outra coisa, mas da função mitocondrial, relacionado a marcadores do HIV, CD4 e carga viral, e a relação com o avanço da idade com antirretrovirais. Ele fala de alguns artigos que citam essas relações, né, mas essa coisa da idade eu achei bem interessante, né? A gente vê essa redução do DNA mitocondrial com o avanço da idade, especialmente em pacientes acima de 50 anos. É uma referência interessante para a gente citar, né, na escolha do nosso grupo. E a questão da técnica, sem dúvida, gerou aí mais atenção da gente para
para confirmar o que a gente está fazendo, né, e tentar esclarecer melhor para a gente interpretar os nossos resultados de forma correta, né, e poder comparar com outros artigos de forma correta. É isso. Obrigada, Felipe. Muito, assim, eu achei muito boa a sua apresentação. Eu queria destacar, assim, eu acho que eu já destaquei outras vezes, né? Mas acho que sempre é bom destacar, porque eu acho que você mostra muito domínio a respeito do tema. Eu acho isso muito importante, o aluno dominar o tema que ele quer pesquisar dentro da sua tese, né? Então, você sabe, hoje nem foi um caso que a gente explorou tanto isso, mas você sabe falar bem sobre as diferentes terapias antirretrovirais que a gente tem aqui, né, que são feitas lá no GAFRE, que é uma referência, né? Os parâmetros que são esperados do paciente HIV positivo que está sendo adequadamente tratado e que não está. Acho que esse é um ponto de partida bem importante. E muitas vezes a gente vê que domina que você fala livremente, sem que o seu slide traga aquelas informações todas mastigadinhas, né? Você tem tópicos no seu slide que te norteiam, para você não esquecer de pontuar o que tem que ser pontuado, mas você não é altamente dependente de uma colinha para poder falar a respeito daquilo. Eu acho que isso já é um ponto de partida muito importante. Isso te dá a você mesmo mais segurança para discutir, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo humildade para ver que ainda tem coisas a serem aprendidas. Então, ao longo da semana, você entra em contato comigo para a gente ver essa questão da técnica. Também não é uma técnica que eu realizei previamente, eu tenho noções, então eu também tive que dar uma procurada e na referência que ele cita, dar uma procurada de modo geral, como é que se processa esse PSR em tempo real, PCR, né? Em tempo real, para a gente tentar entender o que é o CT, afinal de contas, né? Então, conseguimos entender em linhas gerais a ponto de esclarecer para a audiência, mas a gente precisa entender melhor as diferentes possibilidades que tem no mercado para a gente ver aquela que vai ser mais interessante, né, mais adequada para o tipo de amostra que a gente tem. Sim. Que vai trazer um resultado menos enviesado, porque eu acho que fazer esse monte de transformação como ele fez aqui, a mim me gera suspeição mesmo, sabe? A gente sabe que tem erro na pipetagem, mas, poxa, não é corriqueiro você ficar fazendo esse tipo de transformação para você suprimir o erro da sua pipetagem. O erro da sua pipetagem tem que estar dentro da margem de erro aceitável para aquele instrumento que você está usando, né? E o operador ele tem que se cercar de cuidados para que ele não esteja agregando erro adicional àquilo. Então, a gente sabe que pipetagem repetindo não sei quantas amostras ele fez por dia, pode acontecer, mas, enfim, eu achei muito complexo esse monte de transformação e esse monte de outlier que ele retirou. No final das contas, né, quantas amostras ele teve? Será que é por isso que ele disse que de 700 e pouco ele teve 500 e pouco? Sim, que ele tira muitas, né? Porque aí é quase um terço, né? É uma técnica antiga, né? Esse artigo que ele cita, dessa técnica dele, é um artigo mais antigo. Enfim, ele usa como referência, né, para o trabalho dele. Se esse resultado já não estava lá, né? Porque ele até falou aqui em alguma coisa temporal, que eu até teve uma hora, assim, eu li meio que rápido, né? Aí eu fiquei, de repente fui eu que li meio... Porque ele fala períodos 1988, 1989 desse estudo, 1994, 1995, 1998, 2005 e 2008. Isso. E aí, essa inclusão teria sido feita em 2 visitas entre agosto de 2005 e dezembro de 2013.
Aí ele separou essa amostra e essa amostra ficou lá, né? Ou ele usou naquela ocasião, aquilo já estava aquele resultado guardado, né? Então tem alguns detalhes que você fica meio curioso, né? Ou se essa amostra estava congelada até, e ele só foi fazer próximo de 2019, será que essa amostra ainda estava viável? Eu imagino que estava no biorepositório, porque a live, ele não analisa DNA mitocondrial, não era um dos objetivos. Então, esse dado não existia. Né? Pelo menos ninguém fala disso no live. Então, eu acho que realmente ele pegou no biorepositório e analisou. Mas assim, analisou quando, né? Quando que essas análises foram feitas? Eu não anotei aqui, eu sei que o artigo foi publicado em 2019. Ele não fala, é. Agora, lembra que a gente estava conversando, até por conta desse negócio, o dinheiro vai sair uma parte agora, mas o estudo prospectivo não vai começar agora, e como é que vai ser a validade desse kit? Esse é um aspecto, foi o que a gente discutiu na ocasião, mas as amostras, a validade do kit que a gente tem que estar atento. A gente também tem que estar atento àquela amostra estava guardada onde? Em ultrafreezer? Por quantos anos esse sangue foi guardado, né? Foi guardado na forma de plasma? Lá no kit, ele diz que o plasma tem que estar armazenado há quanto tempo no máximo? Uhum. Então, não sei, sabe? Eu fico me perguntando em relação a essas coisas, e mais do que para criticar o trabalho dele, para a gente ficar atento ao nosso trabalho. Sim. Quanto tempo as amostras podem estar guardadas, quanto tempo é a validade do kit, mas, sobretudo, né? Primeiro, qual kit? Qual kit? Mas eu falei para caramba, não sei se eu acabei minha fala, mas como eu já falei muito, queria abrir aí para o pessoal que está presente, Sara, Karine, Ives, Natan, Mari. Perguntas, desculpa. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Ninguém? Karine, quer falar nada? Essa sempre é chata que fala pra caramba. Ó, Natan abriu a câmera, então eu vou deixar até o Natan falar primeiro, que ele abre a câmera mais rápido que você. Então tá bom, peraí, deixa eu fechar aqui. Você fala de novo. Não tem nenhuma pergunta não, só queria realmente parabenizar o artigo, porque, como você disse, sempre é uma apresentação bem leve e ele mostra um bom domínio do conteúdo. Só isso mesmo, parabenizar. Obrigado, valeu. E aí, Karine, agora é tu. Deixa eu abrir aqui. Bom, Felipe, eu queria inicialmente parabenizar sua apresentação. Como a professora Cristiane falou, né, você mostra um domínio do assunto, confiança e, ao mesmo tempo, calma. Né? Então, a gente consegue perceber que você fala de forma muito contínua, né? Bom entendimento. De início, quando eu li o artigo, e principalmente nessa parte da metodologia, quando ele fez vários testes, que ele fala com tanta convicção, né, de que seria a aplicação de determinado método para reduzir o viés de uma coisa, para reduzir o viés da outra, eu falei assim, caramba, esse artigo é legal, né, interessante. E aí é engraçado, né, porque quando a gente traz isso para a discussão, o nosso olhar, né, ele tende a se ampliar. E aí, né, a gente fala assim, pô, mas para que ele aplicou, né, tantos testes para falar que é para reduzir viés? Quanto mais teste ele vai aplicando, mais probabilidade de erro ele pode estar introduzindo naquele artigo, né, naquele trabalho que ele está se propondo a responder a hipótese. Então, assim, são coisas que eu não tinha parado para analisar e aqui, através dessa discussão, eu pude perceber. Né? Ele insere algumas limitações no estudo, que até eu também parei e fiquei analisando, né? De 700 e poucos pacientes, ele conseguiu coletar 501 informações, né? Desses pacientes, se eu não me engano, em relação ao DNA mitocondrial. Então, assim, reduziu bastante, né, a amostra que ele tinha. Essa questão da visita 2 vezes em 5 anos, achei muito pouco, mas esse é um dos problemas dos estudos prospectivos, né? Quando você está trabalhando com estudo retrospectivo, você tem a dificuldade de muitas informações que vão se perdendo ao longo do tempo, que infelizmente você não consegue recrutar. E quando você está falando de estudo prospectivo também, você tem essa questão
de muitos pacientes desistirem, né, no meio do estudo e a sua amostra acabar se perdendo. Mas, como um todo, né, vocês já fizeram a discussão, eu acabei entrando um pouquinho aí também, principalmente nessa questão do valor de P e tal, mas é um artigo, né, sem sombra de dúvidas, interessante fazer essa comparação da contagem de DNA mitocondrial de pacientes soropositivos e não soropositivos, né, amostra controle. E aí, uma pergunta só que eu tinha a fazer, ele fala, deixa eu olhar aqui qual foi a figura, né, foi a figura 2, ele fala dessa questão de estar avaliando, né, o nível de educação, a questão do álcool, drogas injetáveis, e aí ele faz um comparativo, né, com terapia antirretroviral. Ele chega a mencionar quais são as terapias que ele está introduzindo nesse estudo, ou ele engloba tudo no mesmo pacote? Ele só fala, Karine, de análogos da timidina, só. Só isso, análogos de glucosídeo, né? Mas ele não cita quais são as drogas, né? Ele não cita, não. E aí tem estudos que falam que realmente os análogos da timidina podem interferir, né? E por isso que ele foca nesse grupo, né? Mas ele não cita, não, quais foram as drogas. Ele também, como não observa diferença, parece que ele também não dá tanta importância nessa discussão, né? Não se aprofunda nessa discussão. Entendi. É porque ele até insere que seria uma tabela complementar, que eu acho que ele discute a respeito disso, né? Aí eu fiquei pensando quais seriam as terapias que ele teria introduzido nesse trabalho, né? Eu fiquei pensando se poderia introduzir algum viés, se eram todos da mesma classe ou se eram de classes distintas. Aí por isso que eu te fiz essa pergunta. Você viu qual que é a tabela? Não, não cheguei a abrir, não. Eu não... Acho que ele fala que é a tabela complementar 1, né? Ó, essa é a tabela 1. E compara os grupos, tá vendo? Uhum. Aqueles grupos da figura, né? Da figura 1. Entendi. Bom, mas aí você, né, foi a fundo, você procurou, né, e falou que eram os análogos de qual? Da timidina, isso. Da timidina. Certo. Bom, acho que do mais eu não tenho perguntas, né? Não tenho questionamentos a fazer. Eu só queria mesmo te parabenizar pela apresentação, tá bom? Obrigado, valeu, Karine. Obrigado. Antes de passar a palavra para outro, né? Só vendo essa questão do que ele chamou a atenção em relação às características de base dos indivíduos, né? No estudo, ele viu significância em relação ao uso de drogas injetáveis, ele salienta isso, né? Os pacientes com hepatite. Isso. A gente ainda não sabe como isso poderia estar impactando, porque ele faz todas as medidas meio que isoladas, né? Separando sempre de 2 em 2. E não vê nem o efeito que pode ter em conjunto de todos esses fatores, né? Porque quando você ajusta vários parâmetros de uma vez só, né? É complicado, né? Se ele tivesse que ajustar a raça, mas ele ajustou 3 ou 4 de uma vez só, né? Assim, aqui a gente talvez consiga até fazer esse tipo de discussão na nossa realidade, mas, por exemplo, essa coisa da raça, né? Quando chega no contexto de Brasil, já é algo que se perde um pouco, né? Pela miscigenação que a gente tem. O que ele quer atribuir o fato de ser afro-americano, né? Eu até fui ver aqui na questão de nível educacional, porque no Brasil, se a gente for ver um estudo, de repente a gente vai ver que, de fato, né? Onde IDH é menor, onde a renda é menor, o nível educacional é menor, a gente tem uma população negra maior do que a população branca. Mas isso tem mais a ver com reminiscência da escravidão do que, de repente, uma suscetibilidade à doença. Sim. Né? E às vezes a pessoa pode ter a pele preta, mas ter outras coisas funcionando no seu organismo que não tem uma correlação direta com a cor da pele, assim como o indivíduo de pele branca, que seja filho, neto de uma pessoa preta, pode trazer um outro fenótipo que não a pele,
que pudesse ser associado mais, né, a ser um afrodescendente. Então, acho que são algumas discussões que se perdem aqui. Fico pensando o que ele quis dizer do fato de ser afrodescendente ter enviesado o estudo dele, sabe? Não, ele estava só mostrando que os grupos de base dele são muito diferentes, né? Por conta de ser de um estudo pronto. Que ele não teve como mexer muito nisso. Que ele tentou ajustar de alguma forma, mas que isso é uma limitação. Porque é um estudo pronto, né? De pessoas usuárias de drogas nos Estados Unidos, naquela região. Enfim, imigrantes, e aí negros, portadores de hepatite C, e que ele não teve como mexer nisso. Mas assim, pelo próprio banco de dados, de repente, né? Tava essa coisa mais... Porque quantos que eram negros que usavam drogas injetáveis que tinham hepatite C? De repente, isso enviesou a medida lá no final, né? A gente tem uma população maior em cada grupo desse e, na verdade, pessoas que apresentem todos esses fatores, né? Segundo ele, esses ajustes foram suficientes, né? Para tirar esses vieses todos, mas... Que ajuste? Que eu não entendi. Então, ele fala de ajustes. Os valores as diferenças foram ajustadas, né? Mas aí ele não diz assim que tipo de teste que ele usou. Foi só aquele ali do Delta CT ou algum outro teste? Não sei. Mas o Delta CT era própria inerente ao DNA mitocondrial e não à população, né? Sim, sim. Porque a gente tem visto artigos diversos aí. E eu lembro de um artigo que o Ives apresentou, que trabalhava com banco de dados de transcriptômica, se eu não me engano, né? E ele não queria separar homens e mulheres, né? Porque também é algo que a gente vem discutindo bastante sobre dimorfismo sexual, questão de gênero. Aqui ele não viu diferença entre homens e mulheres, a princípio, né? Mas a ideia nem é salientar uma possibilidade de diferença entre os gêneros. Mas ele fez uma análise que eu até compartilhei no grupo um vídeo para entender essa análise melhor, que é o tal do Principal Component Analysis, que ele tentaria ver através desse tipo de análise se teria alguma correlação com alguma característica que seja do seu interesse. Então, de repente, você tem lá a medida de DNA mitocondrial dos diferentes indivíduos e você vai querer ver se, considerando apenas a diferença de gênero, você teria aí uma interferência no valor desse DNA mitocondrial ou não. E aí fiquei pensando, né, se não seria uma análise interessante para fazer, para ver. Não, o uso de drogas injetáveis não tem nada a ver, não está impactando. Apesar dos grupos da gente ter uma população maior que faz uso de droga injetável, esse não é um fator que está alterando o DNA mitocondrial. Nem a hepatite, né? A gente imagina, o paciente tem hepatite, será que ele não vai ser mais sensível, não vai ter mais... É um paciente HIV positivo que tem hepatite, será que isso está impactando ou não? Então, me parece que é um teste que permite você ver, não está impactando, então eu posso usar sem precisar diferenciar esses grupos, né? Então, não sei, assim, a gente... É um brainstorming gigante essa atividade. Professora, eu não sei se seria uma ignorância da minha parte, mas é uma dúvida que me surgiu aqui agora, a questão da realização da técnica de Western blot para avaliar proteínas que estariam desreguladas dentro da mitocôndria, né? A gente sabe que a mitocôndria, poucas são as proteínas encontradas, né, dentro dela, mas existem algumas, né, as deporinas, por exemplo, que estão intimamente associadas ao controle de entrada de moléculas dentro da mitocôndria. Então, não sei se fazer o Western blot seria um plus no trabalho, né, do Felipe. Mas eu não sei, o Western blot do quê, né? E teria que ver alguma proteína que se relacionasse com o DNA mitocondrial, eu não sei de cabeça, né? Mas que pudesse reforçar
o fato de você ter mais ou menos DNA mitocondrial ali naquele indivíduo. Eu não sei te dizer, né? Mitocôndria não é uma organela que eu conheça profundamente. Aí teria que se pesquisar se algo nesse sentido poderia vir a contribuir ou não. Mas aí a gente pode ter outras limitações, né? Como obter a amostra que a gente pudesse fazer o Western blot e ter essa informação, né? Mas que Várias coisas, né? Aonde fazer o seu Western blot, o anticorpo a ser comprado, padronizar essa técnica. Então, não digo que não, mas é uma coisa que está muito mais distante, né? E eu acho que a grande sacada seria a gente tentar ter um estudo que realmente fizesse esse DNA mitocondrial talvez ganhar um protagonismo. Ganhar um protagonismo também não seja o melhor termo, mas assim, a ideia é que realmente a gente conseguisse validá-lo como um biomarcador. sim. Pelo menos avançar no que já existe, né? Avançar nisso, né? Porque assim, se você pode obter de uma amostra de sangue, porque você até comentou num dado momento, Felipe, não está adotando DNA mitocondrial num tecido. Mas é muito mais invasivo se você tiver que fazer tipo uma biópsia, né? Sim. De um determinado tecido para poder extrair o DNA mitocondrial e fazer uma amostra de sangue. Tudo que você consegue dosar o sangue, né? É muito mais interessante, né? Prático, para você fazer um monitoramento, um acompanhamento. Então, a grande sacada seria essa, né? Se a gente conseguisse, de fato, reunir um conjunto de evidências que, de repente, batesse o martelo em relação ao quanto o DNA mitocondrial pode estar vinculado ao sucesso na terapia antirretroviral, apesar de você ter, né, a carga viral, CD4 e tal, você poder agregar com isso, mas mais, né, que é o seu objetivo principal. Você conseguir ver, não, o paciente está ali bem controlado, a carga viral dele está controlada com a terapia antirretroviral, só que qual é a relação custo-benefício dessa terapia? Ele está controlado, mas ele vai apresentar um AVC em não sei quanto tempo, né? Sempre no sentido de evoluir essa terapia e melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Porque de 1985, né, que quando foi que a AIDS foi meio que... Não, isso é a AIDS, né? Era uma sentença de morte. Sim. Deixou de ser uma sentença de morte, mas tinha um estigma associado, né? Porque você via a aparência da pessoa e você sabia, você comentou sobre isso mesmo na questão da lipodistrofia. Aí pode ser que essas questões elas tenham sido atenuadas com o tempo, mas se a gente tem uma maior sobrevida e esse indivíduo pode vir a sofrer de uma doença cardiovascular, isso também vai onerar em termos de saúde pública, não só por gastos diretos, como indiretos. Então, se você tem uma maneira de acompanhar esses outros desfechos... Ou até de prever, né? Que foi o que aquele artigo falou, né? Ou de prever, né? É algo que você vai agregar. Até a ideia dele lá, se eu não me engano, era para poder mudar a terapia, né? Sim. Poder discutir melhor essa terapia de longo prazo. Então, assim, é uma questão mais prática, né? É uma pesquisa mais aplicada, vamos dizer assim. Não é um estágio anterior, como, de repente, essa questão da mecanística que pudesse ser, né? Como é que se relaciona o DNA mitocondrial com a interleucina em termos moleculares? Como é que vai ser isso, né? Qual é a proteína que ele vai estar podendo ajudar a aparecer ou desaparecer, que vai levar essa outra, ativar uma via ou tal. Então, assim, é uma questão mais ali de monitoramento e revisão da terapia. E se você pode obter isso de uma amostra de sangue, obviamente, muito
muito melhor, né? Se vai tirar ali para fazer um lipidograma, um hemograma, uma glicemia, fazer esse outro ensaio, né? E tem essa... E a gente tem lá na pós algumas pessoas que trabalham com essa lógica, não do DNA mitocondrial, não associada à relação doença cardiovascular, terapia antirretroviral, mas algumas doenças, né? Esqueci agora o nome, né? Troponina, obviamente, é um marcador que você tem de função cardíaca aí bastante caracterizado, mas... Gente, Peptídeo natriurético. Não, é epigalo... Não, epigalo é outra coisa. Mas é um outro tipo de marcador que, por exemplo, o professor Humberto estava estudando. A lactina. Não, acho que não é esse, mas enfim. Também, assim, era esse tipo de lógica, né? De poder prever prognóstico de doença e tal. Então, isso tem uma boa receptividade na comunidade científica associada aí a essa parte mais médica mesmo, né? Sim. Mas acho que a gente pode tentar ver essa ideia. Eu sei que você está um pouco assoberbado agora, porque não saiu sua licença ainda, tem disciplina e tal, mas eu acho que a gente tem que levar adiante a ideia desses artigos de revisão e sobretudo, né, esse que vai nos dar mais segurança em relação à técnica. Sim, com certeza. Karine, quer comentar mais alguma coisa? Não, já encerrei meus comentários. Ives, você quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Você se juntou a gente, acho que o Felipe já tinha começado, mas fica à vontade. Se você quiser perguntar alguma coisa. Oi, gente, boa tarde. Eu realmente cheguei depois. Vocês estão me vendo? Eu liguei a câmera. Sim, acho que agora estou aparecendo aí para vocês. Felipe, parabéns pela sua apresentação. Não peguei ela toda, né, porque cheguei atrasado, mas pude acompanhar um tanto aí da discussão. E, infelizmente, hoje eu não li o seu artigo na íntegra, como li os outros dois anteriores. Se eu não me engano, foram 2 apresentações que você fez, né? Essa é a terceira que eu estou assistindo. Os outros 2 eu li, mas, assim, embora não tenha lido esse, um detalhe muito simples, mas que me chamou muitíssima atenção e que, para mim, faz toda a diferença, foi um acrônimo que eu li aí nos seus slides, né? Você usou, o autor usa, o PLVH, né? People Living with HIV. E se a gente parar para se lembrar, esse acrônimo, né, de pessoas que vivem com HIV, ele não apareceu nos seus estudos anteriores, né? Nas discussões anteriores que você trouxe. Eram estudos mais antigos. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a gente percebe a evolução da linguagem, né? A evolução da comunicação. Né? A gente hoje, por uma questão de humanizar as pessoas que são acometidas pelo vírus do HIV, a gente usa esse acrônimo, né? A gente fala pessoas que vivem com HIV. É PV. Então... Oi? É PV-HIV no Brasil. Né? Isso, PV-HIV. E tantos outros acrônimos tantas outras definições, perdão, que permeiam esse universo, né? PrEP, PEP, TARV, e I é igual a I, enfim, tanta coisa legal, né, que a gente percebe nisso. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque a gente tem um artigo, aí eu me aproprio um pouco da fala da professora Cris, que defende muito isso, né? Que quando a gente tem um artigo científico, é uma comunicação científica, né? São cientistas que falam para outros cientistas. Então, é muito interessante ver que a literatura científica já, né, desde 2019, aí, utilizando o seu artigo como exemplo, já se apropriando dessa terminologia, né? E eu estou levantando essa questão porque recentemente eu estive numa atualização profissional que foi tópicos em doenças infecciosas lá na Fiocruz, e isso foi abordado, né? A importância de nós, cientistas em formação e pesquisadores, nos apropriarmos desses termos que são muito relevantes,
né? E são usados atualmente, né? E a gente tentar fazer esse exercício de deixar para trás coisas que já não cabem mais, né? O aidético, o coquetel, Portador de HIV. portador, palavras que realmente não fazem mais parte do vocabulário, tanto científico, como a gente acabou de ver aí no exemplo que você citou do seu artigo, quanto no trato, na clínica, né? Eu não atuo na clínica, mas você acredito que atue na clínica, você deve perceber isso muito mais, né? E ouvindo um podcast hoje, o podcast falava exatamente sobre isso, né? Então eu acho interessante trazer esse racional, porque aqui nós estamos numa comunicação, né? Mas a professora propõe um Instagram e a gente faz um trabalho de divulgação científica, né? Então, eu também eventualmente faço umas coisas assim. Então, é muito legal a gente se apropriar desses termos e utilizá-los, né? Para a gente poder se comunicar cada vez melhor, especificamente com essa população, né? Então, assim, isso para mim me chamou a atenção de uma forma muito peculiar, né? Essa terminologia que o artigo utilizou, né? Que é bem atual e foi bem ao encontro do que eu vi lá no curso que eu acabei de comentar e nesse podcast também que eu ouvi, Felipe. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. E era isso que eu tinha para falar. Esse termo, Ives, ele realmente tem todo um conceito por trás, né? Não é uma coisa à toa, não. E essa tem a ver com o que a Cristiane falou da evolução também da terapia, de não estigmatizar o paciente, de não ter aquele estereótipo. Então, ele está vivendo e convivendo com aquela patologia ou com a síndrome, mas simplesmente isso, né? Ele está convivendo ou vivendo com HIV, essa é a ideia mesmo. E aí eu até complemento em relação ao que o Ives falou, né? Ele estava comentando sobre a divulgação científica, favorecer a comunicação com esses pacientes, mas eu vou para uma outra ótica que tem a ver com o que já foi falado anteriormente. Pessoas que possam consumir esse tipo de conteúdo e que não vivam com HIV possam compreender que não é para olhar pessoas que vivem com HIV com preconceito, né? Perfeito. Eu acho que é um trabalho de mão dupla aí, quando fosse comunicar como comunidade de modo geral. Não estigmatizar a pessoa com HIV e ela se sentir pertencente, tipo, é uma condição que ela tem, como poderia ser uma diabetes, né? Como poderia ser uma hipertensão. E a pessoa que não tem HIV também enxergá-la como uma pessoa que tem uma condição, como hipertensão, como diabetes, não separá-la no nicho, né, de pessoas, né, que são arriscadas de conviver. Então, diga-se de passagem, Cristiane, o diabético e o hipertenso, por estatística, vai morrer antes, né, do PV-HIV, né? Mais complexo, né? Até por isso que a gente também está querendo ver os desfechos cardiovasculares, porque no final das contas, esse paciente que vive com HIV, no final ele pode, na verdade, ter associado a uma outra doença. E o pessoal que é novinho, né? Eu nasci antes de 1910, como eu brinco com meus alunos, né? Mas a gente está lidando com uma galera bem nova ainda. Eu era criança quando surgiu essa coisa da AIDS, né? Em 85 eu tinha 9 anos. Mas eu lembro de 1990 ter a coisa do Cazuza, né? E como é que era falado. E teve uma minissérie na Globo, que eu não sei se ela passou mais, se tem no Globoplay, mas que eu acho que para quem não viveu essa época, talvez fosse interessante ver como que as pessoas enxergavam, que é uma minissérie chamada O Portador. Tem mais de 30 anos, né? Mas para ver, porque, inclusive, a pessoa ela pode pegar o HIV não só em relação sexual, né? A transfusão de sangue, o uso de drogas injetáveis, como estava ali, várias coisas, né? E eu acho que também é um assunto que é importante voltar a se discutir, porque hoje eu estava conversando com algumas pessoas
E, enfim, né, eu sou uma mulher casada e há muitos anos e tal, não sei o quê, não faz mais parte do meu universo, né? Se um dia fez, mas enfim. Pessoal falando que hoje em dia a galera mais nova não quer usar camisinha. Nem galera mais nova, nem galera mais velha. Então, assim, vamos evoluir. É importante perceber que hoje em dia o HIV não é mais uma sentença de morte, mas ainda assim você tem risco associado ao tratamento, como a outras doenças. Então, é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então, o objetivo do nosso estudo, inclusive, é mostrar que as pessoas que vivem com HIV têm uma sobrevida, podem ter uma vida ao máximo próximo do normal, mas os próprios fármacos que controlam o HIV têm os seus efeitos colaterais, têm os seus malefícios. Nenhuma substância é isenta de risco, nem paracetamol. Sim. Então, se você pode evitar fazer uso de uma substância, né, que não é isenta de risco, é sempre mais interessante. Então, acho que tudo isso é importante, né, para voltar ao ponto inicial, que não é mais uma sentença de morte, mas ainda assim prevenir é melhor do que remediar. Né? Natan já comentou, Karine e Ives, não sei se quer comentar mais alguma coisa. Não, Cris, só isso. Obrigado. Abre para a Sara. Se a Sara quer comentar alguma coisa. Oi, Felipe, parabéns. Olá. Tá baixinho, Sara, seu áudio. Tá baixo. Melhorando. Tá melhor? Tá. Queria parabenizar pela apresentação. Obrigado. No início eu fiquei um pouco confusa, porque gerou uma contradição com os artigos que a gente estava vendo até então, né? Só que aí vocês falando e discutindo, eu pude perceber, né, que tinha assim, uma justificativa para essa diferença. Aí eu queria confirmar só se eu entendi corretamente. Aí você me disse que está errado. Então, acho que o correto, até anotei aqui, seria a gente afirmar que a gravidade da doença está relacionada com o aumento do DNA mitocondrial fora da célula, mas com a diminuição dele a nível nuclear, a nível dentro da célula. Seria isso a justificativa? Para não ser uma contradição? É isso que a gente está entendendo, né, Sara? Também não vou te afirmar assim categoricamente. Não, sim. É o que a gente está buscando entender, mas foi isso que eu entendi, sim. Que ele está aumentado fora da célula, né? E como a mitocôndria está rompida, como houve lesão celular, obviamente o DNA dentro da célula também está menor. Né? E com o avanço da idade também aumenta a lesão, aumenta a inflamação, e aí o DNA celular realmente estaria reduzido. Essa é a ideia, de uma maneira geral, é isso. Tá bom, obrigada. Obrigada, Sara. Mari, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Boa tarde, gente. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Queria, na verdade, parabenizar, foi muito boa a apresentação. E, além disso, as discussões tiraram as dúvidas, né, que ficaram. Então, eu acho que não tenho nenhuma dúvida. E até a Sara tinha falado coisas que eu tinha anotado também, que eu entendi. Então, é isso. Obrigada. Obrigado. Obrigada, meninos. Felipe, acho que você pode parar de compartilhar a sua apresentação. O que eu ia propor era da gente, todo mundo abrir a câmera para a gente bater aquele print de novo. Bateu do Felipe aí. Eu com essa biblioteca linda atrás de mim. Basta. Né? Muito bom. Karine, vai abrir sua câmera? Deixa eu abrir aqui. Oi? Deixa eu sair aqui desse outro para não ficar não. Pronto. Bom, então todos prontos? Já ficou melhor. Vou até botar o braço aqui para poder ficar melhor. Então, peraí. Sorrindo. Deixa eu botar lá no grupinho para ver se ficou bom. E aí, pessoal, não sei se... Eu acho que o Ives não estava presente no início, né, da apresentação. Eu deixei gravado aí até para os meninos da iniciação científica estarem cientes, né, que a gente vai ter um pequeno hiato
nos nossos seminários, por conta de feriado, por conta da banca de concurso que eu vou participar, e da jornada anual em ciências cardiovasculares. Mas a gente tem 2 artigos propostos a serem lidos a despeito da ausência de reunião. E aí a gente volta, né, para as reuniões semanais no dia 13, reunião presencial, se Deus quiser. Mas muito obrigada aí pela presença de todos. Acho que podemos encerrar por hoje. Um bom final de semana, um bom feriado. Tchau, gente. Tchau, pessoal.